Ô pessoal, tô de volta hoje para conversar com vocês sobre alguns autores literários que o Freud utilizou para articular a teoria, né? O Freud se serviu de muitos autores, de muitos textos, né? Muitas histórias e além de psicobiografias, como é o caso do Schreber, né? Ele pegou recortes ou histórias completas para analisar determinados pontos. E eu vou resgatar alguns desses textos aqui, fugindo um pouco do óbvio, né? Porque tem textos já conhecidos, como o próprio Schreber, Dostoiévski, o Parricídio, tem também a novela, a Gradiva, do Jensen. Esses que já estão muito discutidos por aí, eu não vou falar, não. Eu vou pegar alguns que estão ali, né, pontualmente, ou então não são textos muito conhecidos, mas que o Freud leu e utilizou para articular a teoria. E eu vou explicar qual foi o texto, vou falar um pouquinho sobre o texto e vou também pincelar um pouco a articulação teórica que o Freud fez. Inclusive, ele foi diretamente perguntado assim, o Freud, diz aí pra gente 10 bons livros, na sua opinião. Isso em 1906, só que ele dá uma problematizada nessa pergunta, porque ele fala, 10 bons livros? Como assim? 10 bons livros de literatura, os 10 melhores livros já escritos, os livros teóricos, e aí ele escreve um breve texto problematizando isso, mas ele elenca assim, os de literatura para falar de Shakespeare, para falar do Sófocles, do Goethe, né, do Homero. E ele cita, então, esses textos, mas, inclusive, a tragédia de Sófocles, as tragédias no geral, assim, as gregas, eu vou deixar de fora também, porque já são bastante conhecidas. E aí, vamos assumir aqui, então, que existem dois autores que são mais utilizados, né? Que é o próprio Goethe e o Shakespeare. Então, vamos começar falando sobre Hamlet. Eu acho que Hamlet é usado desde o início, desde o início da construção da psicanálise, logo a interpretação dos sonhos, o Freud já recorre a Hamlet para poder falar, olha, essa história aqui tem raízes no que eu estou dizendo do complexo de Édipo, hein? Isso porque a tragédia do Hamlet, ela narra uma história de vingança, né? O Hamlet, frente à morte do seu pai, ele vai se vingar do cara que tomou esse lugar ao lado da mãe, né? Só que aí essa tarefa, ela não é tão simples, não se trata só de ir lá matar o cara, né? E a história narra justamente isso, porque ela mostra a hesitação do Hamlet de concretizar essa vingança. E o Freud então vai analisar outros autores, até a interpretação de outros autores, né, para pensar o seguinte: esses autores dizem que o Hamlet pensa demais, o Hamlet hesita. E aí ele vai tentar ir além dessas interpretações, porque o Hamlet, ele vai hesitar, né? Ele vai pensar demais, não é à toa. E por que o Freud remete isso ao complexo de Édipo? Porque aquilo ali se trata justamente de uma clássica tragédia no qual ele hesita porque ele está pensando acerca do lugar que esse cara, ao qual ele iria se vingar, está, que é o mesmo lugar que ele gostaria. Então há uma certa identificação do Hamlet com aquele que ele quer se vingar, que matou o pai e que tomou o seu lugar ao lado da mãe. O Freud então vai sustentar isso. Para analisar essa história, ele inclusive recorre a uma parte biográfica real da história do Shakespeare, né? E vai perceber, a partir de uma pesquisa, né, que o Shakespeare realmente tinha perdido o pai na mesma época que escreveu o livro. Então, vamos ler Hamlet para entender o que Freud quis dizer sobre a sua pontuação do complexo de Édipo, né? E, como eu disse, o Shakespeare é muito utilizado por Freud. O outro texto, a outra peça dele, né, é o Mercador de Veneza. Só que, primeiramente, o Freud traz uma questão do lapso verbal. Ele vai pensar no Mercador de Veneza, um ato falho dita por uma mulher que está em vias ali de escolher entre os seus maridos, né? Só que existe uma promessa, um juramento feito ao pai que ela não poderia quebrar. Essa promessa diz respeito a não dizer para esse cara, para o amado, que ela gostava dele. Então, a fala que o Freud destaca, e eu disse que é um lapso, né, é a seguinte: ela diz para ele, olha, metade de mim é tua e a outra metade é tua, quer dizer, minha.
E aí ela conserta isso e o Freud vai analisar esse ato falho para dizer que, olha, o Shakespeare, os literários, né, os escritores, eles estão pensando os lapsos também, assim como eu. Isso vai voltar mais para frente. O Mercador de Veneza não se basta aí, né, na utilização do Freud. Mas vamos falar do outro autor que, assim, é muito utilizado e que, sinceramente, as interpretações do Freud são as que eu mais gosto em relação ao Goethe. Ele diz que Goethe influenciou ele desde muito cedo, porque ele viu uma peça, uma palestra, né, enquanto era estudante, e isso ajudou ele a decidir pelos estudos das ciências naturais, né? E aí o Freud cita várias vezes o Fausto, né? Mas eu escolhi para vocês uma interpretação que o Freud faz do sofrimento do jovem Werther, que é uma história de um romance impossível entre Werther e a senhorita Lotte, né? Impossível porque ela era casada e não iria abandonar o marido, o Werther também não solicitou isso dela, né? É uma história romântica clássica. E aí, em sofrimento, o Werther sai da cidade e, nesse meio tempo, então, no final dessa história, tem um acontecimento trágico que o Freud, inclusive, buscou vestígios biográficos para perceber que aquele romance relatado ali na história do Werther, o Goethe realmente viveu. E aí vocês repararam que eu disse que o nome da mulher que o Werther era apaixonado se chamava Lotte. E o Freud achou vestígios ali de um tal romance que o Goethe viveu com uma mulher chamada Charlotte. Então há uma interpretação de que é um elemento biográfico nessa história, né? Só que a grande sacada do Freud é dizer que o Goethe emprestou a motivação real dele a esse personagem, do jovem Werther. E aí isso evitou que houvesse um fim trágico pro Goethe, né? Ele fantasiou esse fim, emprestou a motivação a esse personagem, mas esse fim trágico, para saber qual é, só lendo mesmo, eu não vou dar spoiler aqui para vocês, né? Então vai lá ver Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ainda no Goethe, o Freud vai relembrar ele na história do Abutre, do Leonardo da Vinci. O Freud fez uma análise psicobiográfica do Leonardo da Vinci, e aí, em determinado momento da história do Abutre, ele diz que se lembra de uma ave visitando o seu berço, né? Então Freud questiona se é possível o Leonardo lembrar de uma recordação de infância tão no início da vida, né? Tão tenra. Ele vai recorrer numa nota de rodapé, ele acrescenta numa nota de rodapé algo que aconteceu e foi muito parecido com Goethe, porque na história biográfica que o Goethe escreve sobre Poesia e Verdade, que é uma série de relatos históricos da própria vida que o Goethe faz, ele vai relatar que na infância jogava louças pela janela. E é o único relato da infância que o Goethe faz. E o Freud chama atenção para isso, né? Ele vai fazer uma interpretação para dizer o seguinte: olha, não importa para o psicanalista se isso se trata de uma realidade, de um acontecimento real ou não. Se for da fantasia do sujeito, é disso que a gente vai se valer, né? Só que isso, o que é lembrado pelo sujeito, mesmo que seja enquanto fantasia, quer dizer alguma coisa. E o psicanalista não pode se furtar dessa não compreensão. Um outro bom texto que o Freud escreveu é um de 1913 que se chama O Tema da Escolha do Cofrinho. Ele vai fundamentar esse texto depois de perceber um certo padrão que as histórias têm de colocar nos seus enredos a escolha entre três opções. Ele pega então o Mercador de Veneza, porque ali há três opções, né, dos maridos. Ele vai pegar também a história da Afrodite, da Cinderela, da Psique. Essas são histórias que contêm ali três irmãs, né? Elas são escolhidas em contraposição às outras duas irmãs. E aí ele cita várias obras, né? Tem também as três irmãs moiras da mitologia grega. Essa talvez seja a mais importante, porque diz diretamente o que Freud quis explicar para nós, porque uma dessas irmãs é justamente a irmã que corta o fio do destino. Portanto, ela é a mais temida, inclusive por deuses, né? Porque ela pode acabar com a vida de qualquer um num corte desse tal fio do destino, né? É um bom exemplo porque
o Freud vai questionar por que a figura feminina e a morte elas são representadas na cultura de forma tão entrelaçada, né? Ele vai então perceber esse padrão da escolha das três opções, vai perceber que essas escolhas normalmente envolvem mulheres e também vai perceber que envolve o silêncio, né? E aí, o texto que talvez melhor explique isso, e também foi utilizado por Freud, é um conto de terror dos irmãos Grimm, que se chama Os 12 Irmãos. Esse conto fala de uma história de uma família cujo rei e pai de 12 homens, né, disse o seguinte: olha, se a 13ª pessoa que nascer for uma mulher, eu vou matar os 12 irmãos anteriores. E aí ele faz os preparativos para isso, né, constrói caixão, só que a mãe pega esses 12 irmãos, né, os 12 filhos, e foge dali. No caminho eles matam possíveis irmãs que poderiam existir, eles se refugiam durante algum tempo e depois aparece uma tal mulher que se apresenta como uma das irmãs, só que inadvertidamente eles acolhem ela, né, eles se compadecem dali, não matam, escondem ela na casa, colocam ela como uma empregada e cuidam, né? Eles se tornam uma família. Depois de algum tempo, ela vai num campo colher 12 lírios para entregar para esses 12 irmãos. E aí é que o plot twist da história acontece, porque esses 12 irmãos repentinamente viram corvos num passe de mágica. E isso então meio que concretiza a profecia de morte dos 12 irmãos. Só que o enredo da história ele continua, por quê? Para reverter essa tal profecia, essa tal mágica, ela precisa passar 7 anos, justamente o que Freud disse, muda, né, sem falar. E para saber se ela conseguiu ou não, aí tem que ler a história, né? Será que ela conseguiu reverter a profecia dos irmãos? Vamos ler lá para entender. Não vou dar spoiler, não vou contar tudo aqui não. Durante muito tempo na minha faculdade, eu também vi muito uma peça que se chama O Despertar da Primavera. Essa peça é escrita pelo Frank Edelkind, só que eu jurava que ela tinha sido comentada assim, por minúcias pelo Freud, né? Se trata de uma peça com histórias da puberdade, adolescência, enfim, questões ali que são anteriores a Freud, foram escritas em 1890, mais ou menos. Só que eu não consegui achar nenhuma referência e eu fiquei imaginando que talvez a influência dessa peça para a psicanálise seja mais por conta do Lacan, que ele sim comentou diretamente. Só que o Freud faz uma pequena menção assim colateral, alusiva, né, a essa peça no texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, porque ele vai comentar um tal lapso de um ator que numa determinada frase da apresentação da peça, ele sempre troca. E então, cada apresentação que esse ator faz, ele coloca uma palavra diferente no lugar. E o Freud vai analisar esse tal lapso no Psicopatologia de uma Vida Cotidiana. Como eu disse, O Despertar da Primavera, se eu não me engano, tem filme ou uma encenação no YouTube, que eu vi há muito tempo. Também é um bom texto sobre adolescência, né, para quem estiver estudando isso. É uma peça teatral e, deixa eu ver, ela foi mais comentada então por Lacan. Falando em Lacan, eu acho que talvez caiba um outro vídeo comentando, trazendo aqui as principais literaturas lidas pelo Lacan, né? O que vocês acham? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, dá uma curtida aí para eu ver que houve o interesse. Mas o Lacan vai falar sobre a carta roubada do Poe, enfim, vai falar sobre Joyce, vai comentar um dos contos muito bons, inclusive, do Guy de Maupassant, que é o Horda, e eu até comprei o livro, gostei bastante, tem vários contos do Guy de Maupassant, e o Lacan vai comentar um deles. Então, se vocês quiserem saber mais, coloca aí, e eu espero no próximo vídeo que vocês apareçam de novo, e até lá, tá bom?